Vamos falar dos glicídios. Os glicídios, né, são também chamados de açúcares de carboidratos, né? Vocês vão encontrar em livros mais facilmente com o nome de carboidrato, né? Mas também são chamados de hidratos de carbono. São moléculas orgânicas constituídas fundamentalmente por átomos de três elementos químicos: carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá? E aí você tem a fórmula química e estrutural da glicose, que é um dos carboidratos, um dos glicídios mais conhecidos, né? Ela é composta por átomos de carbono por cadeias carbônicas, né? Que são átomos de carbono ligados a hidrogênio, tá? De um lado e de outro, tá? E também ligado a átomos de carbono. O carbono ele precisa formar 4 ligações químicas para ficar estável, né? E nas cadeias carbônicas, como os carboidratos, ele geralmente está ligado a 2 hidrogênios. Por essa razão, na fórmula química, o número de hidrogênios é sempre o dobro do de carbono. Isso quer dizer que se a molécula tem 4 átomos de carbono, então ela vai ter 8 de hidrogênio. E por que estudar os carboidratos? Porque eles são importantes para as células. São muito importantes porque, principalmente, fornecem energia. E sem elas, a célula ela não sobrevive, né? Nós vimos que a célula é a unidade básica da vida, né? Para ter vida, precisa de energia. Para poder ter metabolismo, que é o conjunto de reações químicas que mantém a vida, precisa ter energia. Tá? Para poder se reproduzir, precisa de energia. Para poder produzir substâncias químicas que vão compor as suas estruturas, precisa de energia. E algumas células móveis, como o espermatozoide, né, que possuem um flagelo para poder nadar em busca do óvulo, elas também precisam de energia para poder movimentar o seu flagelo, né? Além da função energética, que é a principal, os carboidratos têm função plástica ou estrutural, né? Ou seja, eles vão compor estruturas que compõem seres vivos, né? E também participam da composição química dos ácidos nucleicos, como o DNA e o RNA, que comandam e coordenam toda a vida da célula. Tá? Os carboidratos, nós podemos classificá-los de acordo com a sua organização molecular em 3 grupos, né? Nós temos os monossacarídeos, que são os mais simples, compostos por moléculas pequenas, tá? Os disacarídeos, que são formados pela união de 2 monossacarídeos. E os polissacarídeos, que são complexos, formados por moléculas grandes. O termo monossacarídeo, mono quer dizer um, sacarídeo quer dizer açúcar, né? São os mais simples, né? Constituídos por 3 até 7 átomos de carbono, né? Cuja fórmula geral é CnH2n, tá? Onde esse N vai multiplicar tanto o hidrogênio como o oxigênio. E esse N também é o número de átomos de carbono. Eles são monômeros, ou seja, eles vão formar base, eles vão ser a unidade básica de outros grupos de glicídios. E são solúveis em água, né? Podem se dissolver facilmente em água e dessa forma podem ser facilmente transportados pelo corpo, né? O nosso sangue, ele ajuda a transportar a glicose, que é absorvida pelo intestino, para as células. Em relação ao nome dos monossacarídeos, eles são formados por um prefixo que indica o número de átomos de carbono e por um sufixo -ose, né? Então, por exemplo, a triose é um tipo de monossacarídeo que é formado por 3
átomos de carbono, cuja fórmula geral é C3H6O3. 6, né? Por que 6 hidrogênio? Porque tem que ser o dobro do átomo de carbono. Então, se tem 3 carbono, multiplica por 2, você tem 6 hidrogênios. Mas de onde vem isso? É porque o carbono, novamente, ele precisa fazer 4 ligações químicas. E nas cadeias carbônicas, ele sempre, então, vai estar se ligando a hidrogênios para poder completar essas 4 ligações. Tetrose, teta 24, então, os 4 átomos de carbono. Pentose, né? O Brasil quer ser Brasil é pentacampeão, né? Então, penta vem de 5, né? 5 vezes campeão, 5 átomos de carbono e o número de hidrogênios o dobro, ou seja, 10. O Brasil quer ser hexacampeão, né? 6 vezes, então ele precisa ter aí 6 títulos, né? 6 carbonos com 12 hidrogênios. E as heptoses, 7 carbonos, 14 hidrogênios. Tá? E esse ose, toda vez que você ouvir uma palavrinha que terminou em ose, tá? Ela se refere a um carboidrato, tá? Não só monossacarídeo, ok? E os monossacarídeos mais frequentes nos organismos são as pentoses e as hexoses, tá? A ribose e a desoxirribose são pentoses, né? Cujo papel biológico é compor os ácidos nucleicos, no caso do RNA, material genético dos vírus, tá? Que é a sigla do carboidrato ribose, e o DNA, que é a sigla do carboidrato desoxirribose, né? O DNA, que é o ácido nucleico da maioria das células, né? Das células em geral são formadas por DNA, seu material genético. E temos carboidratos como as hexoses, que têm função energética, fornecem energia para a célula, como é o caso da glicose, tá? Que é utilizada pelas células no processo de respiração celular para fornecer energia, e ela é fabricada pelos seres vivos que podem fazer fotossíntese, como é o caso dos vegetais, né? Por essa razão, ela é abundante nos vegetais, né? A fotossíntese, que é uma reação química em que a planta, por exemplo, né, que é capaz de fazer, ela pega a luz solar e usa para unir átomos de carbono e hidrogênio. E também a glicose está presente no mel de abelha, ou seja, ela vai estar presente também no corpo de alguns animais, né? A frutose, né? Frutose vem de fruto, né? Então, quando você come uma banana, um abacaxi, uma melancia, tem sabor doce porque elas têm carboidrato, elas têm a frutose, que também fornece energia para as plantas, né? E quando a gente come fruto, nós também obtemos essa energia. E temos a galactose, que é o açúcar do leite, né? Que tem um papel energético, ou seja, serve para amamentar os filhotes, os bebês, né? O bebê, durante 6 meses, ele precisa só de leite materno. Então, ele precisa estar mamando, porque no leite tem a lactose, né? Dentre várias substâncias importantes para ele, tem a lactose, que ele vai utilizar, que suas células vão utilizar esse açúcar do leite como fonte de energia, né? Que apesar do leite não ser doce, né? Mas nem todo carboidrato é doce, né? A galactose não é doce, mas ela fornece energia, tá? Para o bebê que vai ser amamentado. E aí você tem a estrutura das moléculas de alguns monossacarídeos, né? As pentoses, né? Tem a forma, esse formato aqui, ó, que é em cada lado aqui, ó, você tem um átomo de carbono, 1, 2, 3, 4, né? E tem mais um quinto carbono aqui em cima, tá? Aqui a ribose e aqui a desoxirribose, né? A diferença delas basicamente é o quê? É que bem aqui, ó, na ribose é uma hidroxila, né? Ou seja, um hidrogênio ligado ao oxigênio, e aqui você só tem o hidrogênio, tá?
RNA e DNA. E aqueles hexoses, a glicose, a frutose e a galactose. Tá? Elas parecem ter uma estrutura química muito parecida, tá? Mas em termos biológicos fornecem energia para os seres vivos. Os disacarídeos, né, por sua vez, eles são carboidratos formados pela união de dois monossacarídeos, né? Estes vão se encontrar ligados através de uma ligação chamada de glicosídica, tá? Que é uma ligação química, tá? Que pode ligar aqui duas moléculas de glicose, tá? Vão se ligar, né? Vai ocorrer uma reação de hidrólise, ou seja, liberação de água, tá? E aí, unidas, elas vão formar um carboidrato disacarídeo, que é a maltose, né? Que é formada quando duas moléculas de glicose vão se unir, né? Na formação delas. Um dos monossacarídeos perde um hidrogênio e outro perde uma hidroxila. Um perde um H e o outro perde um OH, né? E dois Hs e um oxigênio formam o que? Formam uma molécula de água, né? A maltose, que é um carboidrato resultante da digestão do amido, que se inicia na boca, né? Lá, graças à enzima pitialina, né? O amido vai ser quebrado em partes menores, como a maltose, que é disacarídeo. Eles são solúveis em água, mas não são aproveitáveis diretamente com fonte de energia, né? Por isso, eles têm que ser quebrados por hidrólise, né? Então, uma maltose vai ser quebrada liberando duas glicoses, né? Essas sim podem ser aproveitadas pelas células. E aí você tem os principais, né? A sacarose, que é o açúcar da cana-de-açúcar, né? E também está presente na beterraba, tá? E é formado por dois monossacarídeos, a glicose e a frutose. E tem papel energético, ou seja, quando você toma aquele suco doce, né, que você colocou açúcar, você está fornecendo energia para o seu corpo, né? A lactose, aí é encontrada no leite, né? Ela é formada da glicose e da galactose, né? Tem um papel energético. E a maltose presente nos cereais, né? Como arroz, por exemplo, né? E nos derivados do malte, né? Também tem papel energético, ou seja, são carboidratos de função energética, esses disacarídeos. Aí há um exemplo de alimentos que são ricos nesses monossacarídeos, né? A lactose, tá? Aqui a sacarose, mostrando aqui a cana-de-açúcar e a beterraba. O leite e seus derivados também têm lactose, como o queijo. E a maltose, presente nos cereais, como no milho. Então, são alimentos ricos nesses monossacarídeos. Desculpem, nesses disacarídeos, né? Que são formados pela união de dois monossacarídeos. E aí você tem os polissacarídeos, né? Polímeros formados por vários monossacarídeos, né? Essas moléculas são macromoléculas, ou seja, moléculas grandes, né? São formadas pela união de várias moléculas de monossacarídeos, né? Por essa razão são também chamados de polímeros, né? Polímeros são moléculas formadas pela união de unidades idênticas, que são os monômeros, né? Então lembrem lá, os monossacarídeos são monômeros de quem? Dos disacarídeos e dos polissacarídeos, né? Poli quer dizer vários, né? Vários açúcares, vários monossacarídeos, tá? Eles, porém, apesar de ser formados por vários, eles podem ser quebrados em moléculas, desdobrados em açúcares mais simples, como no caso, da mesma forma que a maltose, ou seja, vai ocorrer hidrólise, liberação de moléculas de água, e, diferentemente dos outros, do disacarídeo e do monossacarídeo, os polissacarídeos são insolúveis, né? E essa insolubilidade é vantajosa porque permite que eles participem como componentes estruturais da célula ou que funcionem como armazenadores de energia
Isso é muito importante para os vegetais e até para nós que somos do reino animal. Então, amido, né, é um tipo de polissacarídeo que atua como uma reserva energética. Tá? E é formado pelo monômero glicose e a sua ocorrência se dá nos vegetais, né, sendo encontradas em raízes, caules e sementes. Né? E o amido ele é formado pelo excesso de glicose produzida durante a fotossíntese. Tá? Então, os vegetais durante o dia produzem bastante glicose graças à energia solar e à noite, como eles não produzem, eles precisam ter um estoque de glicose. E esse estoque vai ser onde? Na forma de amido. Tá? E ele está presente em grande quantidade das massas que são feitas de amido. Né? Quando você vai comprar a maisena para fazer o mingau, lá na maisena, na embalagem está escrito amido de milho. Né? Então, o amido está presente lá. É uma reserva energética do vegetal, mas quando a gente come lá o mingau, nós também estamos comendo um produto que tem amido e também vai ser utilizado como fonte de energia para o nosso corpo, né? Por quê? Porque ele é feito de glicose, tá? E através da digestão, nossa digestão, esse amido vai ser quebrado em várias moléculas de glicose que vão poder ser absorvidas pelo intestino delgado e ser levadas pelo sangue até os tecidos, onde vai ser quebrada pela respiração celular e liberar energia a partir dela. Aí você tem o glicogênio, né, que também é formado por um mesmo monômero do amido, que é a glicose. Né? A diferença é que ele é um material de reserva energética dos animais. Né? Você come lá uma batata, o excesso de glicose que sobrou, que não foi quebrada, que não foi usada como fonte de energia para as células, ela vai ser usada para produzir glicogênio. Tá? E vai ser acumulada essa glicose nas células de órgãos como o fígado e os músculos, para que quando você precise esse glicogênio, ele vai ser quebrado em glicose para poder entrar nas células e gerar energia. Digamos, uma pessoa que está já há algum tempo sem se alimentar, então o corpo dela precisa de energia e vai buscar onde? Lá no estoque de glicose que fica lá no fígado e nos músculos, né? No glicogênio. Okay? E aqui você tem alimentos ricos em amido, né? A batata doce, né? O pão, tá? Macarrão, né? Alimentos ricos em amido, tá? E aqui está mostrando uma célula vegetal com grânulos de amido em seu interior, né? Fica dentro de estruturas chamadas de amiloplastos, dentro da célula vegetal. E aqui mostrando uma fotomicrografia de células do fígado, né? Que são os hepatócitos com grânulos de glicogênio em seu interior, né? Glicogênio e amido, carboidratos polissacarídeos, ok? E vamos ver aí os polissacarídeos que atuam como substâncias estruturais. Né? Temos aí a celulose, cujo monossacarídeo constituinte é a glicose, né? Que é um componente esquelético da parede das células vegetais, né? Também chamada de parede celular. Esquelético, né? Porque ela dá sustentação, né? Ela forma como se fosse o esqueleto dos vegetais, tá? E por essa razão é o carboidrato mais abundante da natureza, né? É uma importante fonte de alimento para herbívoros, né? O que são os herbívoros? São os animais que se alimentam de vegetais, né? Mas esse termo também é usado para seres vivos que se alimentam, que obtêm fonte de energia ingerindo seres vivos autótrofos, tá? Como as algas, por exemplo. Tá?
No caso dos animais herbívoros, né, para poder usar a celulose como fonte de energia, eles vão possuir no seu estômago, no caso do boi, da vaca, da ovelha, do camelo, né, eles vão ter em seu estômago é, vão possuir, né, enzimas, né, ou então micro-organismos como bactérias, protozoários dentro do seu estômago que vão ajudar eles a digerirem essas moléculas. No caso, bactérias que vão ter dentro dela enzimas que sejam capazes de degradar a celulose. Né? Vão ter lá, a gente ainda vai estudar o que são as enzimas, né, que são proteínas que aceleram reações químicas. Né? Então, essas enzimas promovem a quebra das ligações químicas entre as moléculas de glicose, que é o monossacarídeo constituinte da celulose, e aí com isso vai ficar mais fácil para a glicose entrar nas células e retirarem a energia delas a partir da fermentação. Né? E dessa maneira, então, conseguem produzir energia que vai ser utilizada por esses animais herbívoros, o boi, a vaca, o camelo, a ovelha, tá? Os animais que utilizam, que comem capim, né? Comem feno, tá? Nós, os seres humanos, né? Nós não possuímos essas enzimas, né, capazes de degradar a celulose, nem mesmo esses micro-organismos, né? Nós temos as bactérias da flora intestinal, né, que ajudam a produzir vitaminas, mas não temos essas bactérias que possuem enzimas capazes de degradar a celulose. Por essa razão, né, se você de repente comer lá uma folha, né, um capim, né, não vai ser capaz de produzir energia, não vai ser capaz de digerir, né, o seu corpo não vai digerir o capim de modo a liberar moléculas de glicose para que as suas células possam absorvê-las. Né? Quando você come lá uma folha, né, uma salada, ela vai ter lá uma outra função, né? Ela vai fornecer fibras. Tá? Então, é por isso que o papel biológico da celulose não é bem fonte de energia, mas sim reforço da parede celular das células vegetais, né, das algas, né, e de algumas bactérias. Tá? E a gente tem aí a quitina, cuja monossacarídeo é a N-acetilglucosamina, tá? Que também tem uma função estrutural, ou seja, não energética, quer dizer que não vai ser gerada energia a partir dela. Né? A quitina ela ocorre também na parede celular dos fungos, né, como o cogumelo, como a levedura, tá? E no exoesqueleto, né, o esqueleto externo. Né? Seria aquela casca que forma o corpo dos insetos, aranhas e crustáceos, né, como o camarão, por exemplo. Aquela casca do camarão que você cata, né, que você tem que tirar para fazer o vatapá, né, aquela casca é feita de quitina. Né? Então, o papel biológico é constituir o exoesqueleto dos artrópodes, né, que são os animais desse grupo de invertebrados. Então, aí mostrando duas imagens, né? Aqui está mostrando árvores, né? O tronco da árvore, tá? Para mostrar a relação que existe entre a celulose, tá? E as plantas, né? Ela constitui a parede celular, ou seja, uma estrutura esquelética da célula vegetal, tá? E vale ressaltar também que a celulose tem uma importância muito grande, né? É graças a ela que existe o papel, livros, né? O papel onde a gente escreve, né? A matéria-prima dele é a celulose. Isso quer dizer, então, que, infelizmente, tem que derrubar árvores, né, para poder extrair a celulose para fabricar o papel. Né? Um exemplo de planta do qual é extraída a celulose para fabricar papel é o eucalipto. Tá? E aqui mostrando insetos, crustáceos, né? Aqui a aranha, aqui o camarão, tá? Ok? Por que está mostrando as fotos desses animais? Porque aqui está mostrando a relação da quitina com eles, né? A casca do corpo deles, o seu exoesqueleto, que é uma estrutura característica desses animais, e
que caracteriza o grupo dos artrópodes, né, o exoesqueleto, o esqueleto externo, ele é feito a partir de um polissacarídeo, que é a quitina. Né? Polissacarídeo, que são formados pela união de vários monossacarídeos. Ok? Apesar da celulose, do amido e do glicogênio serem constituídos pelas mesmas unidades, né, os mesmos carboidratos monossacarídeos, que no caso é a glicose, né, a diferença entre eles, né, que causa também uma diferença no papel biológico, né, celulose estrutural, amido e glicogênio energética, né, a diferença entre eles reside no tipo de ligação química entre as glicoses e na conformação espacial das moléculas, ou seja, na estrutura. Né? As moléculas de glicose elas apresentam ligações glicosídicas beta 1,4. Já moléculas de amido e glicogênio possuem ligações alfa 1,4 nas ramificações, e nas ramificações das ligações são alfa 1,6. Né? Então, temos aí representação dessas moléculas, né? Aqui está mostrando aqui os átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá? Bem aqui assim tem átomos de carbono. Por quê? Porque o carbono tem que formar sempre 4 ligações químicas para ficar estável eletronicamente. Tá? O professor de química de vocês vai saber falar isso melhor para vocês, que é essa tal estabilidade. Mas isso tem a ver com o tipo de ligação química que o carbono faz, que é a ligação covalente. Tá? Temos aí esses OH, são chamados de grupo hidroxila, né? E é nesses lugares aqui da molécula de celulose, né, que podem ocorrer ligações químicas com outras moléculas, né? Como se fosse uma celulose fosse um tijolinho, né? E o tijolinho você une um com o outro colocando cimento, né? Aqui o que vai unir as moléculas de celulose mais as outras são as pontes de hidrogênio, que são ligações químicas muito fortes entre o hidrogênio, o oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, hidrogênio e flúor, né? As mais comuns se dá entre hidrogênio e oxigênio, né? Que nós já vimos quando estudamos a água, que é uma ligação química que é importante para que haja a coesão e a adesão, né? Propriedades muito importantes que a água possui. Aqui então está mostrando a estrutura molecular da glicose, né? E as pontes de hidrogênio aqui, tá? Para formar entre as moléculas de celulose, para formar fibras longas e finas, né? Da celulose, né? E aqui as camadas de fibras de celulose vistas a partir do microscópio eletrônico, né? Que dão às paredes celulares uma força muito grande, assim como os ossos, né? Os ossos que compõem nosso esqueleto nos dão sustentação, porque eles são formados de cálcio, né? Ou seja, é um componente que dá rigidez, né? E aqui no caso da celulose, o que vai dar rigidez à célula vegetal, né? Ajudando, por exemplo, a célula vegetal, quando ela perder água, não murchar, e quando ganhar água, não estourar, né? Isso que a gente vai estudar isso melhor quando for estudar a osmose, né? Esse fenômeno físico, né? No caso da celulose, o que vai dar força, rigidez à célula vegetal, vai ser essas ligações químicas de ponte de hidrogênio que ocorrem entre as moléculas de celulose. Aí a estrutura molecular do amido, né, um polímero de glicose. Por que polímero? Porque é formado por várias moléculas de glicose, né? Ele é um polissacarídeo formado pela união de vários monossacarídeos, né? Então aqui está mostrando as ligações glicosídicas alfa 1,4, né? E as ligações alfa 1,6 produzem ramificação no carbono número 6. Tá? Essa ramificação vai limitar o número de pontos de hidrogênio que podem se formar na molécula de amido, tornando-o menos compactado, ou seja, vai ocupar um espaço maior no ambiente. Tá? E marcados em roxo aqui, nessa imagem de microscópio eletrônico,
depósitos de amido têm uma forma granular, tá? No interior das células desse vegetal, tá? E aí o glicogênio, né, o amido, a gente viu que é uma fonte de reserva vegetal, ou seja, o vegetal produz glicose durante o dia, graças à abundância de energia solar, e à noite, sem energia solar, ele não fabrica glicose, mas ele vai armazenar o que ele produziu durante o dia na forma de amido. Já o glicogênio, ele é um carboidrato polissacarídeo de reserva animal, ou seja, você vai lá, come uma batata, o glicogênio, as glicoses que o seu corpo não queimar para gerar energia, e elas que sobrarem vão ser armazenadas na forma de glicogênio, lá no fígado e nos músculos, né? Então, é um polímero de glicose, por isso que ele é um polissacarídeo, tá? Com ligações glicosídicas alfa-1,4, né? E alfa-1,6, né? Vão formar a ramificação do carbono número 6, né? E a quantidade elevada de ramificações do glicogênio torna seus depósitos sólidos menos compactos que o amido, ou seja, vai ocupar um lugar maior no espaço, né? E aqui coloridos em rosa, na foto de micrografia, das células hepáticas humanas, ou seja, as células do fígado, os depósitos de glicogênio têm uma forma granular pequena, né? Por que células hepáticas? Porque o fígado é um grande depósito de glicogênio, ok? Então aí nós temos a estrutura espacial da quitina, que é um polímero, ou seja, um polissacarídeo formado por várias moléculas de acetilglucosamina, né? Os grupos em acetil, né, que são aqui marcados de verde, tá? São formados por átomos de carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, né? Eles vão fornecer pontos de hidrogênio adicionais entre os polímeros, né? Tá? E a quitina vai formar o exoesqueleto dos artrópodes como desse inseto, ou seja, a quitina ela tem uma função estrutural e não energética, ok? Então, sobre os carboidratos, é isso que eu tinha para passar para vocês, né? E até a próxima.